Hallöchen, meine lieben Zuschauer! Hi, y'all! No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês 5 estratégias tanto para aprender quanto para praticar o inglês ou qualquer outro idioma em casa. Então, se você é novo ou nova por aqui, muito bem-vindos, queridos! Eu sou a Clau, prazer! E esse é o Caju, né? Antes que eu me esqueça, esse gato dorminhoco. Eu nunca contei pra vocês, né, mas eu já fui professora de inglês durante alguns anos da minha vida, né, e além disso eu também sou estudante de alemão. Então assim, eu posso dizer que eu entendo muito bem como que é esse processo de aprendizado de idiomas. Mas antes de começar com essa pequena listinha que eu vim propor para vocês, eu só queria lembrar que existem diferentes tipos de aprendizagem cognitiva, né, ou seja, cada pessoa precisa de um estímulo diferente de aprendizagem, como por exemplo, algumas pessoas sentem mais facilidade através de estímulos visuais, outras com estímulos sonoros. Então eu posso inclusive citar como exemplo, né, na minha experiência como professora, que eu tive alguns alunos que tinham mais facilidades para escrita, outros para entender, né, para ouvir, outros para fala, para se expressar. Só que isso não quer dizer que um aluno é melhor do que o outro. E isso, gente, é super normal. Por isso eu queria dizer para vocês que não se pressionem, não coloquem muita pressão para vocês. Se vocês sentirem que meu colega já consegue falar super bem enquanto eu não consigo. Isso tem muito a ver também com o tipo de personalidade que cada um de vocês tem. Algumas pessoas são um pouco mais introspectivas, outras são mais extrovertidas. Então, assim, e geralmente, né, até é legal falar sobre isso, que pessoas mais introspectivas, né, mais introvertidas, elas têm mais facilidades, inclusive, para a escrita, porque elas observam mais, né, enquanto as pessoas mais extrovertidas, elas falam mais, né. Isso só quer dizer que vocês são pessoas com habilidades diferentes. Então, assim, não coloquem pressão em vocês, deixa a coisa fluir e persista, seja persistente, porque não é uma coisa que você vai aprender de um dia para o outro. Existe todo um trajeto, todo um percurso que vocês vão ter que percorrer e não tem para onde fugir. E é isso, gente, infelizmente. Mas além disso, tente buscar formas que sejam mais confortáveis para vocês, que vocês percebam que, nossa, eu tenho mais facilidade em aprender a escrita, que é uma parte que eu não gosto, dessa maneira. Então, explorem esses caminhos, né? Isso que eu quero dizer. Mas antes de começar, como de praxe, né? Eu já vou pedir para você se inscrever aqui nesse canal. E mesmo que você não esteja procurando um relacionamento sério, pelo menos deixa aí um super likeão que vai ajudar de montão. Olha só como eu tô boa de rima hoje. Belezura? Então vamos lá para essa lista de dicas que eu preparei para vocês. Dica número 1. Evite traduzir pro português. Sim. Aí você deve estar se perguntando: mas que? Você tá louca, mano? Tá viajando? Como assim? Sim. Eu sei que é difícil não traduzir, especialmente se vocês forem iniciantes, né? Mas o que acontece, que eu percebi inclusive, que muitos alunos acabam ficando viciados na tradução. O que acontece é que toda vez que você for falar, você vai ter que ir lá na cachola para buscar a palavra porque ainda não tá naturalizado. E aí fica aquela coisa automática, robótica, né? Tipo... Então se acostume a buscar a palavra, a tradução da palavra no mesmo idioma que você está aprendendo. Por exemplo, se você está estudando inglês, tente usar um dicionário que seja de inglês para inglês. Ou busque formas visuais de explicação. Existem dicionários de imagem que vocês podem usar, inclusive eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição. E além disso, vocês também podem usar o Google novamente, né? Vocês podem digitar a palavra que estão buscando e ao invés de buscar o significado literal escrito, né? Clica na aba imagens e tcharam! Tá tudo ali. Daí você me pergunta, né? Mas a pronúncia como é que faz? Bom, nesse caso eu até indico o Google Translator, porque tem um ícone ali embaixo, né, que parece um alto-falante e que se vocês clicarem vocês conseguem ouvir a pronúncia da palavra. E o que eu acho bem interessante, bem legal, é que vocês podem também explorar os diferentes sotaques. Eu, por exemplo, no meu computador, eu uso o inglês americano, enquanto no meu celular eu uso o inglês britânico. Então, fica aí mais uma dica legal. Dica número 2. Assista filmes e vídeos com legenda em inglês.
Se você é iniciante, eu sugiro que use e abuse dos vídeos do YouTube. Siga influencers, siga pessoas, siga quem você quiser, desde que sejam nativos ou nativas do idioma que você está estudando. No YouTube, muitas vezes vocês conseguem usar a legenda, né? Que nesse caso, de novo, vou reforçar que seja no idioma que você está aprendendo. E uma coisa que muita gente não sabe, ou às vezes não percebe, esquece de fazer, é que existe um ícone, né? Chamado detalhes, um que parece uma engrenagem redondinha assim, sabe? É só clicar ali, que ali vocês conseguem controlar a velocidade do vídeo. Então, para quem é iniciante e tá assistindo aquele youtuber que fala mega rápido, né? Que às vezes é meio difícil de entender, é só ir ali, diminuir a velocidade e ó, fica supimpa. Já para quem é mais avançado ou uma pessoa super corajosa, né? Eu também super indico já começar a se arriscar direto numa série do Netflix ou um longa-metragem com legenda no idioma que vocês estiverem aprendendo, né? Inglês, alemão, etc e tal. E não se preocupe se por um acaso vocês perderem alguma palavra no meio do caminho, porque eu tenho certeza que à medida que vocês forem assistindo e prestarem atenção no foco, no contexto do vídeo ou do filme que vocês estiverem vendo, ao longo, né, desse desenrolar, as coisas vão começar a fazer sentido e vocês vão aprender a partir da associação, né? Vale lembrar que infelizmente muitas vezes, né, a legenda do YouTube ela vem com alguns erros, né? Mas ainda eu considero super válido para quem está aprendendo, começando no universo dos estudos das linguagens. Beleza. Dica número 3. Ainda com foco nos vídeos do YouTube, existe uma técnica chamada shadowing. Eita. Ainda com foco nos vídeos do YouTube, existe uma técnica chamada shadowing, que é nada mais nada menos do que fazer o papel da sombra. Ou seja, você vai ter que repetir as palavras que a outra pessoa está falando, basicamente. Inclusive essa técnica, meu Deus, técnica. Inclusive essa técnica ela é muito boa para quem tem dificuldades para praticar a fala ou até mesmo para quem não tem alguém para praticar junto, né? Para quem não tem uma parceria para praticar a fala. Eu, por exemplo, consegui melhorar bastante meu alemão a partir dessa técnica e eu fazia isso numa média de umas 2 vezes por semana a partir dos vídeos do canal Easy German, que inclusive eu vou botar o link aqui na descrição. E claro, né? O que eu fazia, eu colocava a legenda em alemão para servir como guia e eu ia falando junto com a apresentadora como se eu fosse a própria apresentadora, né? E claro, né, gente, como ninguém é de ferro, eu ia pausando ao longo do vídeo até para ir compreendendo algumas vezes o que eu estava falando, para não ficar só um papagaio sem noção, né? Mas, reforçando, eu ainda considero essa uma técnica, uma forma muito legal de praticar para quem ainda sente dificuldade em explorar a vocalidade, né? Para quem ainda sente dificuldade em falar no idioma que está buscando aprender. Dica número 4. Grave sua voz. Outra coisa que eu acho que pode ajudar muito é gravar a sua própria voz, porque você precisa de um pensamento crítico de como que está saindo a sua fala, né? E você não vai conseguir ouvir, ou pelo menos prestar realmente atenção enquanto você estiver falando. Então, uma forma que eu super indico para você melhorar nesse aspecto, né, é escolher um texto qualquer, né, ou até mesmo, se você tiver coragem, falar de maneira aleatória e gravar com gravador de voz no seu celular, aí depois analisa, vê o que você pode trabalhar, vê onde você precisa melhorar e quais vocabulários você precisa praticar mais. Dica número 5. Adote um hobby em inglês. Não é um hobby de vestir, tá, gente? Quando eu falo em adotar um hobby em inglês, é simplesmente para facilitar o processo de aprendizagem de vocês. Porque o que acontece? Muitas vezes as pessoas, quando começam a ter dificuldades no aprendizado, elas começam do idioma que estão aprendendo. E isso não é legal, isso não ajuda, isso só dificulta o processo de aprendizagem do idioma que vocês estão estudando. Então, acaba sendo uma autossabotagem, né? Então, a ideia aqui é tentar gerar uma associação que seja positiva para o idioma que vocês estão aprendendo. Então, vocês podem escolher o que quiserem, desde que seja divertido e confortável para vocês. Pode ser tanto jogar videogame no idioma que vocês estiverem aprendendo, seja inglês, alemão, etc e tal, ouvir música, assistir notícias, ler livros, que mais? Seguir influencer fitness, fazer ginástica, né, no idioma que vocês estiverem aprendendo, assistir vídeos de culinária, enfim, pode ser o que quiser. Existe uma gama de possibilidades de vídeos, de hobbies que vocês podem adotar. Mas apenas adote
esse hobby. E por fim, eu vou deixar também na descrição desse vídeo um link de um site que eu acho super legal, que é chamado Radio Garden. Esse site te dá acesso a diferentes estações de rádio do mundo inteiro. Então ele é legal tanto para quem está praticando o alemão ou o inglês. E ele é muito legal, inclusive, para treinar o ouvido, né? Porque quanto mais você escuta, mais você começa a se acostumar com a língua que você está querendo aprender. E além disso, ele também é massa para poder explorar diferentes sotaques que existem pelo mundo. Porque, gente, no caso do inglês não existe só o sotaque americano ou britânico. Existe também o neozelandês, o australiano, o irlandês e enfim, por aí vai. Inclusive na Índia também se fala inglês, por incrível que pareça. Então é isso, gente. Comenta aqui embaixo se esse vídeo foi útil para vocês e me conta quais são as técnicas que vocês usam para melhorar o aprendizado, o processo de aprendizado de idiomas de vocês. Não esquece de dar uma curtida nesse vídeo, se inscrever no canal e se vocês acharem que essas informações que eu deixei aqui podem ajudar alguém, aproveita e já compartilha também esse vídeo. Fico por aqui então, espero que essas dicas tenham sido úteis para vocês que estão ainda tentando manter, né, o ritmo do aprendizado mesmo que em casa. E é isso. Super valeu. Peace out. See you later.